O milionário se surpreende ao ver mendiga negra levar filho cadeirante de bicicleta e muda tudo. Marco vivia no topo de um arranha-céu de vidro e aço, no coração de uma cidade que respirava dinheiro e consumo. Cercado de luxo, festas caras e rostos de pessoas tão vazias quanto ele, sua rotina se resumia a aumentar sua fortuna enquanto ignorava o mundo lá fora. Em meio ao barulho dos carros, telas piscando e anúncios reluzentes, a vida dele era fria, calculada e sem espaço para sentimentos. Mas numa tarde cinzenta, em meio à multidão apressada e indiferente da metrópole, algo cortou o fluxo habitual. Marco olhava pela janela do seu escritório quando viu uma cena impossível de ignorar. Uma mulher negra, com roupa simples e suja, pilotava desesperadamente uma bicicleta velha, toda remendada, carregando no banco de trás um menino em uma cadeira de rodas improvisada, amarrada com cordas e tecidos puídos. O menino era pequeno, o rosto marcado por uma mistura de dor e esperança. Usou, mas cadê a assistência? É só mais uma na fila do abandono. Mas ela não parava. Clara, era esse o nome que Marco viu numa placa amarrada à cesta da bicicleta. Ele viu o brilho de uma lágrima tranquila no canto do olho dela, misturada à poeira da rua. Nesse momento, tudo ali ao redor, o vidro reluzente do arranha-céu, a opulência dos carros, o barulho ensurdecedor, pareceu menor, distante. Marco sentiu as mãos tremerem. Uma confusão de emoções barrou o seu habitual tédio. Inquietação, culpa, uma ponta de compaixão quase não reconhecida. Quem era aquele menino? O que aquela mulher carregava além do corpo débil? Por que ninguém ajudava? O que ela queria esconder naquelas forças que pareciam além do humano? No fundo, algo rachava a armadura dura de Marco. Uma sombra do seu passado batia na porta, lembranças do abandono do pai, da ausência que ele sempre tentou esquecer. Agora, observando Clara, diante de tanta fragilidade e coragem crua, ele sentiu uma urgência que não sabia explicar. No chão, o barulho da bicicleta se perdia entre buzinas e multidões. Marco, por algum motivo estranho, decidiu descer. Aquela mulher e aquele menino, as garrafas vazias dela na cesta, as marcas de sofrimento no rosto, gritavam por algo que ele jamais quiseram ouvir na vida de luxo. Ele precisava descobrir o segredo por trás daquela luta. Sentia que ali, naquele instante, o seu mundo materialista começava a desmoronar. E o pior, ou o melhor, ele não sabia se queria ou não fechar essa porta. Mas algo no horizonte anunciava mais do que uma simples ajuda. Um rival esperto, com olhos atentos, prontos para destruir Marco a qualquer deslize, também se mexia nas sombras. E enquanto isso, Clara guardava um segredo devastador, uma cirurgia que poderia Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marco desceu as escadas apressadamente. A balança entre sua vida de luxo e o desespero que ele acabara de presenciar pesava cada vez mais. A cena da mulher pedalando com determinação estava gravada em sua mente. Ele precisava fazer algo. Mas o quê? Ao sair do edifício, sentiu a brisa fria da cidade. Uma lembrança de tudo que ele havia ignorado por tanto tempo. Clara ainda estava ali, suando e ofegante,
lutando contra a resistência serena da vida urba. Marco se aproximou dela, mas hesitou. O que poderia dizer? Como poderia ajudar? A apenas alguns passos dela, teve a impressão de que o tempo parou. Ela olhou para ele, os olhos exaustos, mas algo nela parecia brilhar, como uma faísca de esperança. Oi, posso ajudar? Finalmente conseguiu perguntar, a voz tremendo. Mas antes que ela pudesse responder, a bicicleta rangia e, de repente, uma roda se soltou, fazendo o menino, Davi, despencar para o chão. Oh, não! Marco gritou, correndo para onde o menino estava. O rosto de Davi, contorcido de dor, cortou o coração dele como uma faca. Clara se ajoelhou ao lado do filho, seus braços envolvendo-o, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas sujas. Desculpe, meu amor, foi culpa minha. Ela murmurava, o desespero transbordando. As pessoas ao redor começaram a se aglomerar, inclinações curiosas e olhares de desaprovação. Marco se ajoelhou também, segurando Davi, pensando em como ele poderia agir. De repente, um grito. Clara! O que você está fazendo aqui? Uma mulher bem vestida cortou a multidão. Seu olhar era como um raio. Era a irmã de Clara. Sua expressão misturava raiva e pena. Você disse que ia ficar longe. Eu estou fazendo o que posso. Clara respondeu, a voz embargada. Marco sentiu que o ar ficou pesado. Ele estava em um labirinto de confusões, sem saber as verdades ocultas. A irmã se aproximou mais e, com um gesto dramático, fez todos se calarem. Todos estão aqui achando que você é uma heroína, mas nem sabem. Você não é uma mãe, é uma farsa. Um murmúrio percorreu a multidão. Marco olhou para Clara, um misto de compaixão e desespero em seu coração. Clara, o que há de errado? Ele precisava saber. As palavras estavam presas na garganta dela, mas em um momento, a verdade explodiu como uma bomba. Davi não é meu filho, Clara disse, a voz mal saindo. Ele é o meu irmão que eu escondi, porque ele não pode ser visto por ninguém. Eu não posso deixá-lo ir. Marco ficou paralisado. O menino cadeirante não era a tristeza da mãe, mas a tragédia de uma irmã que não podia se permitir ser vulnerável. A revelação balançou todo o mundo de Marco. Como tudo o que ele conhecia poderia estar tão errado. O que você quer dizer com esconder? Por que não buscou ajuda? Marco sentia um nó na garganta, o peso da dureza da vida batendo à sua porta. Mas Clara apenas sacudiu a cabeça, a dor refletida na expressão dela. Se eles souberem, vão levá-lo. Eu não posso perder ele. Ele é tudo o que tenho. As palavras pareciam ecoar na cabeça de Marco, fazendo-o sentir um turbilhão de emoções contraditórias. Compaixão, confusão, raiva. No meio da discussão, Davi, ainda no chão, começou a chorar. Seu pequeno rosto expressava não apenas dor física, mas o peso de um segredo que era maior do que todos eles. A multidão olhava, com interesse crescente, prontos para julgar a fraqueza de uma mulher e a força de um menino. Marco percebeu que essa realidade nova e brutal não apenas abalava a vida de Clara, mas mexia profundamente com a sua. Ele olhou para o garoto. Cada lágrima era como um reflexo do que ele havia se tornado. A vida, com suas regras implacáveis, poderia ser muito mais complexa do que simples números em uma conta bancária. O que ele faria agora? A resposta não estava clara, mas uma coisa era certa. Aquele momento mudaria tudo. Não só para eles, mas também para Marco. O que deveria se tornar uma ajuda poderia se transformar em um embate contra um sistema que nunca aceitaria tamanha vulnerabilidade.
E ali, no meio da multidão, a cena se desdobrava, com olhares de reprovação e compaixão, enquanto o futuro se tornava uma tela em branco. Agora, Marco tinha que escolher como ele poderia ser parte do ressurgir daquela família. Seria capaz de quebrar as barreiras do passado e salvar não apenas o menino, mas sua própria alma. Marco estava paralisado. O peso das palavras de Clara caiu só. Ele olhou para o menino, que continuava a chorar no chão, seu rostinho contorcido em dor e desespero. Não pode ser, Marco sussurrou, a mente fervilhando. Como assim não era seu filho? Tudo parecia tão confuso. Ele não sabia mais o que pensar. Aquela revelação abria um buraco na sua percepção de tudo. E se Clara não fosse o que ele pensara? E se a coragem dela escondesse algo ainda mais sombrio? A irmã de Clara, com um olhar afiado como uma lâmina, não parecia disposta a recuar. Se a mãe do Davi soubesse que ele está aqui, isso nunca teria acontecido. Você precisa parar com isso, Clara. Aquelas palavras cortaram o ar. Murmúrios começaram a se espalhar pela multidão, misturando-se ao clima tenso do momento. Um homem na multidão, um conhecido de Marco que sempre quis ser amigo dele, vociferou. Isso é apenas uma farsa. É por isso que ela estava escondendo o menino. Alguém deveria chamar as autoridades. Ouvindo isso, Clara virou-se, a expressão de desespero se transformando em uma raiva latenada. Você não entende nada, não é? Clara gritou, a voz cortante. Ele não pode ser levado. Ele é tudo que eu tenho. O meu mundo. Marco percebeu como a dor dela era real, mas uma pergunta amarga surgiu na sua cabeça. Que vida era aquela? O que estava escondido lá fora? Enquanto a tensão aumentava, o inesperado aconteceu. Uma sirene ecoou ao longe, crescendo até o ponto de parecer um grito na cidade. Clara olhou para a multidão, percebia que a maré estava virando. Ouvindo a sirene, a irmã dela sorriu com um toque cruel. Viu? A verdade sempre vem à tona. Marco queria gritar. Ele olhou para Davi, que agora se contorcia no chão, ainda chorando, e pensou em como tudo poderia chegar a esse ponto. Ele se lembrou das coisas que mais importaram em sua vida: amor, família, proteção, e percebeu que aquela era uma oportunidade de fazer algo diferente. Ele não poderia deixar Clara e Davi no abandono, mas ao mesmo tempo, ele não tinha certeza sobre a verdadeira natureza dessa família. A sirene ficou mais próxima e a multidão começava a se dispersar, exceto por ele, Clara e a irmã. E então, como um golpe de teatro, uma figura emergiu da multidão. Uma mulher desconhecida, de pele clara e com um ar autoritário, aproximou-se. Marco reconheceu aquele olhar. Era uma assistente social. Clara, nós sabemos sobre você e sobre Davi. A mulher lhe lançou um olhar que congelou o coração de Marco. As palavras mais frias que ele poderia imaginar ressoaram de forma inequívoca. Você não pode continuar assim. Não! Não me tirem ele! Clara gritou, caindo de joelhos e agarrando a mão de Davi, que a olhava com um medo profundo. Para Marco, aquele momento era desgarrador, porque tudo estava desmoronando tão rápido, e o what Clara tinha falado horas atrás ecoava em sua mente. Se eles souberem, vão levá-lo. O que será que aconteceria agora? E o que mais Clara estava escondendo? Dessa vez, a escolha não estava apenas nas mãos de Marco, mas naqueles que representavam a lei e a ordem. Nosso tempo acabará e Davi não poderá ficar aqui. A assistente social declarou enquanto os profissionais de resgate se preparavam para agir.
O pânico tomou conta da cena. Os murmúrios intensificaram-se e todos na multidão observavam, prontos para apontar dedos, mas também esperançosos. Marco sentia que estava no centro de uma tempestade. Agora, ele não sabia se deveria correr para ajudar ou ficar parado. Enquanto as sombras da verdade se aproximavam, ele poderia escolher defender a família, que estava a poucos passos de ser destruída, ou se isolar mais uma vez em sua vida vazia e confortável. E a decisão era urgente. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser feita, começaram a surgir novos segredos, novas verdades. A irmã de Clara olhou fixamente para ela e gritou: "Você não sabe a verdade sobre ele. Não sabe quem está por trás disso." As palavras dela deixaram um rasto. Todos os olhos se viraram para Clara, e o silêncio era ensurdecedor. Marco percebeu que o chão sob seus pés começava a se abrir em um abismo de incertezas. E agora, todos queriam saber que verdade era essa que mudaria tudo. Enquanto o tumulto crescia, a assistente social se aproximou, o olhar intenso e decisivo. Clara estava em desespero total, ainda de joelhos, segurando Davi com força, como se ele fosse o seu único elo com a vida normal. As vozes da multidão se tornavam um rugido distante, deixando o coração de Marco acelerado. Ele não sabia como agir. O que poderia fazer? "Não leve ele, por favor", Clara implorava, a voz rasgada de dor. "Ele é meu irmão. Eu cuido dele. Se vocês o levarem, não sei o que será de nós." A irmã de Clara, com um sorriso gélido, responde: "Você não pode proteger ele para sempre, Clara. Você não sabe quem realmente está por trás disso." Aquelas palavras ecoaram na mente de Marco como um sino alarmante. O que aquilo significava? Enquanto tudo acontecia, algo inesperado aconteceu. Um homem do fundo da multidão começou a se aproximar, caminhando velozmente. Marco pensou que ele poderia ser um curioso, mas então reconheceu o homem. Era Ricardo, o ex-marido de Clara. O coração dele disparou. Ricardo sempre esteve longe, até que aquela situação estourou. O que ele estaria fazendo ali? "Parada, Clara!" Ricardo gritou. A multidão se silenciou, a tensão aumentando no ar, como se todo o peso do momento estivesse pendurado em uma corda prestes a se romper. "Eles não podem saber que eu estou aqui. Isso é tudo uma farsa!" Clara piscou, choque e confusão em seu rosto. "Por que você está dizendo isso? Davi é meu irmão. Você não pode dizer isso agora." O coração de Marco disparou. Ele percebeu que havia mais em jogo do que apenas o bem-estar de Davi. "O que você está escondendo, Clara?" Ele se viu perguntando, sem conseguir se conter. Ricardo deu um passo à frente e olhou para Clara, a voz cheia de raiva. "Se eles descobrirem, será o fim para nós. Você sabe o que aconteceu com a mãe dele. Você sabe o que ela fez." A multidão começou a murmurar. O que quer que fosse estava nas bordas, prestes a ser revelado. Marco observou a expressão no rosto de Clara mudar. Uma mistura de raiva e medo. "Eu não deixarei que você faça isso. Ele é a última parte da nossa família." O que aconteceu com a mãe dele? Marco perguntou, a necessidade de saber tornando-se quase insuportável. Clara hesitou, e o silêncio parecia gritar por respostas. E então, como um relâmpago cortando o céu nublado, Ricardo puxou uma foto desgastada do bolso. Ele levantou-a, e Marco viu uma mulher similar a Clara, mas com uma expressão de desespero. Ela não é apenas a mãe, é a culpada por tudo. O filho é um símbolo do que nós fizemos.
Marco ficou paralisado. Ele olhou para Clara, que lutava contra as lágrimas. As cores de sua vida, que antes pareciam tão claramente definidas, agora se tornaram borrões de cinza. O que aquela imagem significava? Qual era a verdade por trás da história de Clara? E como Davi se encaixava em tudo isso? E foi aí que uma sirene mais próxima ecoou, interrompendo os pensamentos. Marco olhou para trás. E a aproximação iminente dos serviços sociais se tornou um grito ensurdecedor. As mãos de Davi ainda tremiam no chão, enquanto Clara e Ricardo se encaravam, prontos para um confronto que mudaria suas vidas para sempre. A multidão observava, expectante, sabendo que o peso da verdade poderia desmoronar tudo. A tensão estava à flor da pele. O que aconteceria quando a verdade fosse finalmente revelada? Marco percebeu que, por mais que quisesse ajudar, sua própria história estava prestes a colidir com a realidade tumultuada de Clara e Davi. Ele estava preso em um redemoinho onde todos os segredos pareciam entrelaçados. E todo o seu mundo estava prestes a mudar definitivamente. A tensão estava à flor da pele. O que aconteceria quando a verdade fosse finalmente revelada? Marco percebeu que, por mais que quisesse ajudar, sua própria história estava prestes a colidir com a realidade tumultuada de Clara e Davi. Ele estava preso em um redemoinho onde todos os segredos pareciam entrelaçados, e todo o seu mundo estava prestes a mudar definitivamente. Os olhares da multidão pairavam sobre Clara, Ricardo e Davi. As sirenes se aproximavam, uma cortina de caos prestes a se descerrar. Marco sentia seu coração acelerar, como se cada batida estivesse pedindo uma decisão que ele não sabia como tomar. Tem mais na história do que você imagina, Ricardo gritou, os olhos fixos em Clara. Todo o murmúrio na multidão crescendo, a curiosidade havia se transformado em ansiedade crua. Clara, agora em um estado de desespero quase visceral, olhou para o irmão no chão. Davi é tudo que eu tenho. Eu não posso deixar que ele sofra, por favor. A voz dela se quebrou, como vidro. Você está errada, Ricardo retrucou, a frustração transparecendo. O que você esconde não é só uma questão de amor, Clara. Isso é sobre sobrevivência. Você precisa parar enquanto ainda há tempo. Nesse momento, um brilho atravessou a multidão. Percebeu que tudo poderia sair do controle a qualquer instante. Ele decidiu intervir, não sabendo exatamente o que ia dizer. Chega! Vamos parar com os gritos. Podemos resolver isso de um jeito civilizado. Sua voz ecoou, tentando abafar a tensão crescente. Mas antes que pudesse continuar, uma mão familiar e fria tocou seu ombro. Era Luísa, sua assistente e amiga de longa data, com um olhar que misturava preocupação e urgência. Marco, você precisa ver isso. A voz dela estava apressada, quase desesperada. Marco se virou confuso. Mas já não havia tempo. Luísa estava segurando um celular. Isso está circulando por aí. Olha! Ela virou a tela e Marco sentiu uma onda de choque invadi-lo. Era uma foto, uma imagem que fez o chão parecer ceder sob seus pés. Clara, em outra época, ao lado de uma mulher, a mãe de Davi. Essa é a mulher que você está tentando proteger, Clara. E ela não é só a mãe, é uma fugitiva procurada pela lei. A revelação da assistente social cortou o ar. As palavras da assistente ressoaram como um trovão. Davi, que estava no chão, olhou para Clara, confusão estampada em seu rosto. Mãe! A inocência nas palavras dele cortou o coração de Marco, e ele sentiu um nó crescer em sua garganta. Davi não sabe. Clara começou, mas a irmã interrompeu. Você fez tudo isso por causa dela.
e agora os dois estão em perigo. Enquanto os murmúrios se intensificavam, Marco percebeu que a situação estava prestes a explodir. A verdade que ele tanto temia estava lá, em pé diante dele, brilhando como farol indesejado. O que, até então, era um conto de amor e proteção, agora se transformava em uma rede de segredos e mentiras. Clara se levantou, o desespero tingido de feroz determinação nos olhos. Eu não vou deixar que isso aconteça. Não vou perder meu irmão outra vez. E nesse momento Marco se viu dividido. Ele queria ajudar, mas a confusão na mente dele só crescia. A sirene, agora mais próxima, parecia ressoar em seu coração. E tudo parecia estar se decidindo naquele segundo. Como poderia ajudar esses dois irmãos que lidavam com um passado tão obscuro? E quando a verdade finalmente emergisse por completo, quem sairia vencedor nesse jogo de esconde-esconde? Os olhos da multidão miravam para ele, esperando por uma resposta, uma solução, como se ele tivesse algum poder para mudar o destino. Mas a única coisa que crescia em seu peito era uma sensação de impotência aguda. Ele estava prestes a se perder em um mar de incertezas, enquanto Clara enfrentava sua própria tempestade. O futuro se desenrolava diante deles, ou num campo minado, e Marco se perguntou: seria possível encontrar uma saída? Marco estava paralisado. O peso das palavras de Clara caiu sobre ele como uma avalanche. Davi não era seu filho, mas o irmão que ela escondia. O pedaço de luz e escuridão que ela carregava era ainda mais pesado do que ele imaginava. Ele olhou para o menino, que continuava a chorar no chão, seu rostinho contorcido em dor e desespero. Não pode ser! Marco sussurrou, a mente fervilhando. Como assim não era seu filho? Tudo parecia tão confuso. Ele não sabia mais o que pensar. Aquela revelação abria um buraco na sua percepção de tudo. E se Clara não fosse o que ele pensara? E se a coragem dela escondesse algo ainda mais sombrio? A irmã de Clara, com um olhar afiado, não parecia disposta a recuar. Se a mãe dele soubesse que ele está aqui, isso nunca teria acontecido. Você precisa parar com isso, Clara. Aquelas palavras cortaram o ar. Murmúrios começaram a se espalhar pela multidão, misturando-se ao clima tenso do momento. Um homem na multidão, um conhecido de Marco, que sempre quis ser amigo dele, vociferou: isso é apenas uma farsa. É por isso que ela estava escondendo o menino. Alguém deveria chamar as autoridades. Ouvir isso fez o coração de Marco disparar. Ele não podia deixar que Clara e Davi fossem separados. Ouvindo a sirene, Clara olhou para o menino, os olhos cheios de desespero. Não, Davi, não se preocupe, eu estou aqui. Mas o pânico tomou conta, tanto dela quanto da multidão, uma corrente elétrica de ansiedade palpável. E então, algo inesperado aconteceu. Um grito atravessou o tumulto. Parem! Parem todos agora! Era Ricardo, o ex-marido de Clara, avançando em meio à confusão, seu rosto pálido e trêmulo. Ele carregava algo nas mãos, uma pasta que parecia bem desgastada. A multidão recuou, a curiosidade superando a tensão. Isso precisa ser visto. Todos precisam saber a verdade, disse ele, abrindo a pasta com mãos trêmulas. Marco pressionou os lábios, tentando entender o que aquele desgrenhado homem pensava que estava fazendo. Ricardo puxou um papel amarelado de dentro da pasta e, em um ato desesperado, levantou-o acima da cabeça.
Aqui, esta é a prova de que Davi é filho da mãe que Clara tenta proteger. Este documento é de adoção e foi feito às escondidas. O murmúrio se transformou em gritos de choque. Marco sentiu o mundo girar ao seu redor. O que aquilo significava? Como você conseguiu isso? Clara gritou, o desespero em sua voz se transformando em um misto de raiva e incredulidade. Eu sempre soube, Ricardo respondeu, levantando o que parecia ser um arquivo. Ela estava enganando você, Marco. Davi é um garoto que deveria ter sido protegido pela lei e Clara o tirou de lá. O que está em jogo não é só a vida deles, mas a de todos nós. As palavras de Ricardo ecoaram e a multidão estava em polvorosa. Marco olhou para Clara, sentindo uma tempestade de emoções. A mulher diante dele, que ele queria ajudar, havia ocultado uma vida inteira de segredos. A verdade era mais obscura do que ele imaginava. Davi, ainda no chão, olhava para Clara confuso. Mãe? A inocência nas palavras dele cortou profundamente o coração de Marco. O menino não sabia que sua identidade estava em jogo, que sua vida estava exposta ali, na calçada da cidade. E neste momento, uma sirene soou mais alto, quase ensurdecedora, ecoando em seus corações. Marco sentiu um aperto no peito. Todo o seu mundo estava em colapso, e ele percebeu que não só Clara e Davi estavam em perigo, mas ele também. A verdade que pensou ter encontrado se desvanecia em um caos que ele mesmo não podia controlar. Vamos! Precisamos sair! Davi, venha! Clara gritou, mas a voz dela estava fraca, quase quebrada sob o peso do que havia sido revelado. E era tudo tão confuso. O que ele deveria fazer agora? As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente, quebrando qualquer certeza que ele tivesse. O que mais poderia estar escondido? O olhar da multidão agora estava fixo em Marco. Eles esperavam uma reação, uma resposta. O que ele diria? Não, isso não pode acabar assim. A frase mal saiu de sua boca, mas ele estava desesperado para agir, mesmo sem saber como. E antes que pudesse tomar uma atitude, outro grito se espalhou pela multidão. A polícia! Um movimento súbito e todos começaram a se dispersar. A pressão da verdade estava em suas costas e ele percebeu que, de alguma forma, estava preso nelas. Mais uma vez, a cena se tornava um turbilhão de emoções e incertezas. E Marco se perguntou se ele realmente conhecia Clara e Davi, ou se estava apenas perdendo tudo de novo. Agora, com esse novo elemento, a situação parecia ainda mais sombria e sem saída. Seria possível descobrir a verdade antes que alguém fosse levado? O futuro estava escorregando das mãos dele. E o que restava era uma tensa expectativa do que ainda estava por vir. O tumulto se intensificava. Clara estava de joelhos, segurando Davi com força, enquanto Ricardo gesticulava freneticamente, tentando expor a verdade. Marco sentiu a pressão do momento. O futuro deles, incluindo o seu, parecia muito incerto e frágil. Mas a sirene se aproximava e ele sabia que eles não tinham muito tempo. Por favor, vamos demorar na verdade. Clara chorava. Ele é meu irmão e eu o amo mais do que tudo. Sua voz estava trêmula, mas cheia de convicção. Ricardo não parecia se intimidar. Clara, isso não é amor, é uma prisão. O que você está fazendo não é certo. Ele estava em estado de choque, mas também decidido. Ao olhar para Davi, Marco percebeu que a criança não tinha ideia do que estava realmente acontecendo. O pequeno olhava alternadamente para Clara e Ricardo,
confuso e apavorado, e a multidão, todos os olhos estavam fixos neles, e ele podia sentir a curiosidade se transformando em um julgamento coletivo. Precisamos ir agora, Marco disse, sua voz soando mais forte do que ele esperava. Mas não havia como escapar. O ar estava carregado com a incerteza, e a necessidade de tomar uma decisão estava pesando sobre ele. Nesse instante, uma figura avançou entre a multidão. Era uma mulher, alta, com um olhar intenso. Marco reconheceu de imediato. Era a avó de Davi. Uma mulher que ele só conhecera de ouvir Clara falar. A mulher parecia uma tempestade em pessoa, e todos recuaram, como se soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Clara! A mulher gritou e seus olhos estavam cheios de ferocidade. Você não tem ideia do que está fazendo, não é? O tom dela fez Marco sentir um frio na espinha. Eu só queria proteger ele, Clara respondia, olhando atordoada para a avó. Davi, ainda agachado em sua frente, começou a chorar novamente, inseguro e desamparado. Protetora? A avó exclamou e sua voz ressoou como um trovão. Você não pode proteger o que não pertence a você. Ele é meu neto, e você o afastou de mim. A mãe dele quer vê-lo, mesmo que você tenha feito tudo para mantê-lo longe. O choque nas palavras daquela mulher parecia cortar o ar. Marco se sentiu impotente. A verdade estava se desenrolando como um filme, e ele estava apenas assistindo. O que significava tudo isso? A mãe queria Davi de volta? O coração dele acelerou com essa nova revelação. Você está mentindo! Clara gritou, mas a dúvida se desenhava em seu rosto. A mãe dele nunca se importou. Ela teve seus motivos. E você, Clara, se importou? A avó lançou um olhar cortante que fez a multidão recuar ainda mais. De repente, com um movimento rápido, a avó puxou um pedaço de papel do bolso. Aqui está a prova que você sempre temeu. Ela estendeu o documento e Marco viu que era um registro, um pedido legal de visitação. Você não pode mantê-lo preso aqui. Ele pertence a mim e é hora de você enfrentar a verdade. Isso não é verdade, Clara gritou, mas Marco percebeu a hesitação na voz dela. E então, um grito cortou o ar. Davi era a mãe do menino. Ela estava na entrada da multidão. Um rosto familiar, com olhos marejados. Clara paralisou e todos os olhares se voltaram para ela. Você nunca deveria ter feito isso, a mulher disse, avançando lentamente. Ele é meu filho. A verdade finalmente despontava como um raio, e Marco não podia acreditar no que via. O sopro do vento e a sirene ao fundo pareciam gritar que o passado estava voltando. Davi olhou para a mãe, depois para Clara. O mundo se desintegrava ao seu redor. Marco sentiu que, naquele momento, todas as suas suposições, esperanças e medos estavam expostos. O que aconteceria agora? Ele tinha certeza de que as vidas de todos mudariam novamente. Mas como? Tudo o que pensava que sabia sobre Clara, Davi e a situação que construíram estava prestes a se desfazer. E a dor daquele momento, a revelação que estava prestes a surgir, poderia mudar tudo, para sempre. Davi olhou confuso para a mãe, depois para Clara. O desespero na expressão de Clara estava claro. Mas a chegada da mãe fazia a tensão aumentar. A mulher se aproximou com passos decididos e a multidão se dividiu, murmurando em choque. Clara estava visivelmente abalada, as mãos tremendo ao redor de Davi, como se ele fosse um cristal prestes a se quebrar. Eu não deixarei que você leve meu irmão, Clara gritou, a voz cheia de raiva e medo. Mas a mãe apenas respirou fundo,
os olhos um misto de dor e determinação, como se já soubesse que estava prestes a enfrentar uma batalha. Você não pode protegê-lo para sempre, Clara. A verdade vai sair e você vai ter que encarar. A mulher falou, e cada palavra parecia um soco no estômago de Clara. A multidão estava em suspense, prontos para absorver cada momento. Mas então algo que ninguém esperava aconteceu. A mãe de Davi, ao invés de se deixar abater, lançou um olhar intenso para Ricardo, ex-marido de Clara. E você, Ricardo? O que você está fazendo aqui? Pensei que tivesse sumido de vez. A acusação nas palavras dela era palpável, como uma lâmina cortando o ar. Ricardo hesitou. Ele parecia prestes a responder, mas a expressão em seu rosto mudava rapidamente. Marco acompanhou a troca de olhares e, de repente, viu um brilho em seus olhos, como se uma ideia terrível tivesse surgido. Não agora, por favor, Ricardo murmurou, mas a mulher não se intimidou. Você sabe a verdade. Todos nós sabemos. E nesse momento, um silêncio aterrador tomou conta da cena. Era um silêncio que parecia acompanhar cada batida do coração de Marco. O que estava acontecendo? O que Ricardo sabia que não havia revelado até então? Clara olhava de um lado para o outro como se tentasse reunir todos os pedaços de sua vida. Você está falando sobre o quê? O que você sabe que eu não sei? A voz dela estava cheia de pânico. Marco sentiu um nó na garganta. Ele queria entender, mas a cada segundo sua própria confusão só aumentava. A irmã de Clara se aproximou. Um sorriso que misturava diversão e desprezo nos lábios. Você realmente acha que... Escondendo Davi? Você está protegendo alguém? Você só está prolongando a dor. A verdade é que sua mãe... E a frase dela foi cortada por uma explosão de risadas e clamor na multidão. Mas antes que ela pudesse continuar, um grito de dor cortou o ar. Uma mulher na multidão tombou para trás. Marco se virou rapidamente e viu um homem, um desconhecido, segurando algo que brilhava sob a luz. Uma faca. O pânico tomou conta e a multidão começou a se espalhar. Socorro! A mulher gritou, enquanto todos olhavam, sem saber se deviam correr ou ajudar. O caos se instalou e Davi olhou para Clara com medo, os olhos arregalados, como se visse um monstro. Clara, num impulso, soltou Davi e foi em direção à mulher caída. Não! O que está acontecendo? A tensão levantou suas vozes, um clamor de pessoas tentando entender a cena. Ricardo, no entanto, tinha a expressão de quem já havia visto situações assim antes. É a mãe de Davi. Ela não pode saber disso, ele gritou. E Marco entendeu que eles estavam em um jogo muito maior do que imaginava. E, de repente, a insinuação das palavras de Ricardo ressoou em sua cabeça. A verdade ainda não tinha sido revelada. O homem que havia atacado desapareceu na multidão. E Marco, confuso e angustiado, quase perdeu a noção do que estava acontecendo. Mas o grito da mãe de Davi ecoou nas ruas, um grito de verdadeiro desespero. Era uma revelação que poderia mudar tudo. Eu não sou a mãe, eu sou a tia, a mulher gritou. E Marco sentiu como se o chão sob ele desabasse. A história estava mudando, e ele mal conseguiu processar a revelação. Quem realmente era Davi? Se tudo o que sabia até aquele momento estava errado, o que havia por trás dos segredos que cercavam aquela família? As palavras dela pairaram no ar, e o tempo parecia desacelerar. As conexões entre Clara, Davi, a mãe e Ricardo estavam se entrelaçando de uma forma que Marco nunca poderia imaginar. E ele?
Como se encaixava nisso tudo? O tumulto ao redor dele renascia, enquanto o grito se transformava em murmúrio. Ele estava no meio de um labirinto, onde cada saída parecia levar a mais perguntas do que respostas. E a única certeza que Marco tinha era que a verdade estava se aproximando, e ninguém estava preparado para o que ela traria. Davi olhou confuso para a mãe, depois para Clara. O desespero na expressão de Clara estava claro, mas a chegada da mãe fazia a tensão aumentar. A mulher se aproximou com passos decididos e a multidão se dividiu, murmurando em choque. Clara estava visivelmente abalada, as mãos tremendo ao redor de Davi, como se ele fosse um cristal prestes a se quebrar. Eu não deixarei que você leve meu irmão! Clara gritou, a voz cheia de raiva e medo. Mas a mãe apenas respirou fundo, os olhos um misto de dor e determinação, como se já soubesse que estava prestes a enfrentar uma batalha. Você não pode protegê-lo para sempre, Clara. A verdade vai sair e você vai ter que encarar. A mulher falou, e cada palavra parecia um soco no estômago de Clara. A multidão estava em suspense, prontos para absorver cada momento. Mas então, algo que ninguém esperava aconteceu. A mãe de Davi, ao invés de se deixar abater, lançou um olhar intenso para Ricardo, ex-marido de Clara. E você, Ricardo, o que você está fazendo aqui? Pensei que tivesse sumido de vez. A acusação nas palavras dela era palpável, como uma lâmina cortando o ar. Ricardo hesitou. Ele parecia prestes a responder, mas a expressão em seu rosto mudava rapidamente. Marco acompanhou a troca de olhares e, de repente, viu um brilho em seus olhos, como se uma ideia terrível tivesse surgido. Não agora, por favor! Ricardo murmurou, mas a mulher não se intimidou. Você sabe a verdade, todos nós sabemos. E nesse momento, um silêncio aterrador tomou conta da cena. Era um silêncio que parecia acompanhar cada batida do coração de Marco. O que estava acontecendo? O que Ricardo sabia que não havia revelado até então? Clara olhava de um lado para o outro, como se tentasse reunir todos os pedaços de sua vida. Você está falando sobre o quê? O que você sabe que eu não sei? A voz dela estava cheia de pânico. Marco sentiu um nó na garganta. Ele queria entender, mas a cada segundo, sua própria confusão só aumentava. A irmã de Clara se aproximou, um sorriso que misturava diversão e desprezo nos lábios. Você realmente acha que, escondendo Davi, você está protegendo alguém? Você só está prolongando a dor. A verdade é que sua mãe... E a frase dela foi cortada por uma explosão de risadas e clamor na multidão. Mas antes que ela pudesse continuar, um grito de dor cortou o ar. Uma mulher na multidão tombou para trás. Marco se virou rapidamente e viu um homem, um desconhecido, segurando algo que brilhava sob a luz. Uma faca. O pânico tomou conta e a multidão começou a se espalhar. Socorro! A mulher gritou, enquanto todos olhavam, sem saber se deviam correr ou ajudar. O caos se instalou e Davi olhou para Clara com medo, os olhos arregalados, como se visse um monstro. Clara, no impulso, soltou Davi e foi em direção à mulher caída. Não! O que está acontecendo? A tensão levantou suas vozes. Um clamor de pessoas tentando entender a cena. Ricardo, no entanto, tinha a expressão de quem já havia visto situações assim antes. É a mãe de Davi. Ela não pode saber disso. Ele gritou. E Marco entendeu que eles estavam em um jogo muito maior do que imaginava. E, de repente, a insinuação das palavras de Ricardo ressoou em sua cabeça.
A verdade ainda não tinha sido revelada. O homem que havia atacado desapareceu na multidão, e Marco, confuso e angustiado, quase perdeu a noção do que estava acontecendo. Mas o grito da mãe de Davi ecoou nas ruas. Um grito de verdadeiro desespero. Era uma revelação que poderia mudar tudo. Eu não sou a mãe, eu sou a tia. A mulher gritou, e Marco sentiu como se o chão sob ele desabasse. A história estava mudando, e ele mal conseguiu processar a revelação. Quem realmente era Davi? Se tudo o que sabia até aquele momento estava errado, o que havia por trás dos segredos que cercavam aquela família? As palavras dela pairaram no ar e o tempo parecia desacelerar. As conexões entre Clara, Davi, a mãe e Ricardo estavam se entrelaçando de uma forma que Marco nunca poderia imaginar. E ele, como se encaixava nisso tudo? O tumulto ao redor dele renascia enquanto o grito se transformava em murmúrio. Davi olhou para a mulher que dizia ser a tia. Mas você é minha mãe? O olhar infantil estava repleto de confusão e esperança. A mulher se aproximou, seus olhos marejados. Sim, querido, eu sou sua tia e tenho que te levar para longe disso. Clara, que até então estava em choque, percebeu a gravidade das palavras. Não, você não pode levá-lo. Davi precisa de mim. O desespero transparecia em sua voz. Você não pode protegê-lo de algo que já é realidade, Clara. A tia afirmou, com a voz firme, porém triste. O clima esquentava. O que havia acontecido naquela família? Que segredos estavam se acumulando? Já chega! Ninguém aqui sabe de nada. Ricardo interveio, a frustração evidente. Só quero evitar algo pior. Davi precisa entender. Todos nós precisamos. As palavras de Ricardo cortaram o ar. Ele parecia conhecer um lado da história que ninguém sabia. Marco, sentindo a urgência, então se lembrou de algo que havia ouvido em conversas passadas sobre Clara, mas hesitou. Alertas soaram em sua mente. Cada nova revelação só complicava mais as coisas. E no meio daquela confusão, um homem de segurança chegou, seguido por policiais. O ambiente se tornava eletrizante. Ele observou a cena e, sem hesitar, se aproximou. Todo mundo afastem-se, precisamos de Estácio. A ordem dele ecoou em meio ao tumulto. É isso, Clara. Isso é o que você queria? Um espetáculo? Ricardo implorou, os olhos implorando por uma resposta. Davi, ainda visivelmente perdido, olhava de um lado para o outro. Clara estava se despedindo da única criança que amava, e Marco sentia que o mundo inteiro estava desmoronando. Então, em um ato que ninguém poderia prever, a tia puxou uma pequena caixa dourada do bolso. Era uma caixa que brilhou à luz do sol. E quando ela abriu, um feixe ofuscante iluminou o lugar. Isso é o que todos estão procurando. A verdade que destrói e salva ao mesmo tempo. O que havia naquela caixa? A revelação impactante estava prestes a se desenrolar. Marco sentiu que a vida dele nunca mais seria a mesma após aquilo. O que essa caixa poderia conter? E enquanto o confronto se intensificava, ele percebeu que tudo estava prestes a mudar de novo. Clara olhou fixamente para a caixa dourada nas mãos da tia de Davi. O brilho dela parecia quase hipnotizante, mas a verdade estava prestes a explodir. O que está dentro? O que você escondeu de mim? Clara questionou, a voz trêmula, tentando manter a calma em meio ao furacão de emoções.
A mulher respirou fundo e abriu a caixa devagar. Dentro havia um amuleto, uma pequena relíquia familiar que, segundo a mãe de Davi, carregava a história da família. Este amuleto foi passado de geração em geração e contém verdades que ninguém conhece. Verdades que Clara deveria saber. Ela olhou nos olhos da sobrinha, o peso da situação quase palpável no ar. Não pode ser. Clara balbuciou, o coração disparando. A multidão começou a murmurar a cada novo detalhe revelado. É a chave para o que todos nós lutamos, Clara. Ele é mais do que um simples menino. Davi é a esperança de nossa família. A mulher declarou, lágrimas nos olhos. Davi, ainda no chão, olhava para as pessoas ao redor, sem entender. Tia? Mãe? Suas palavras tremiam, mas a inocência em sua voz cortava como uma faca. Ele precisava de respostas e analisava os rostos ao seu redor, buscando consolo. Marco, pressionado pela intensidade da cena, decidiu agir. Clara, talvez agora seja a hora de abrir seu coração. Fale a verdade. Ele sentia que o tempo estava se esgotando. O olhar do público se voltava cada vez mais para ele, esperando por respostas, esperando por qualquer ação que pudesse colocar fim ao caos. Clara fechou os olhos, respirando profundamente. Davi, eu não sou quem você pensa que sou. Eu te amo, mas a verdade é que estou aqui para te proteger de algo maior. O ar estava pesado. Cada palavra parecia um peso nas costas dela. Proteger de quê? Davi questionava, os olhos arregalados. Clara se virou para encarar a mãe e a tia do menino, um misto de medo e determinação. Se a verdade sobre o seu pai sair, Davi estará em risco. Eu não posso permitir isso. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. A avó, com a mão erguida, pediu calma. Devemos todos lembrar que a família é mais importante do que nossos segredos. Precisamos lutar juntos, não um contra o outro. As palavras dela criaram uma brecha no pânico. E ali, no centro do caos, a ideia de união começava a emergir. Mas as sirenes estavam cada vez mais próximas. A polícia chegava e Marco percebeu que o tempo estava se esgotando. Precisamos agir agora! Exclamou em um tom firme. Clara, você deve contar a verdade antes que alguém a obrigue a fazer isso. Antes que Clara pudesse responder, a mulher apontou para o amuleto. Este é o nosso elo. Se Davi entender seu legado e de onde vem, ele pode forjar o próprio futuro. Como se em um transe, todos os olhares se voltaram para o menino. Davi pegou o amuleto nas mãos pequenas, os olhos brilhando com a descoberta. Então eu sou especial? Sua voz era um sussurro, cheio de esperança. O coração de Marco se afundou em profunda compaixão. Você é mais do que especial, Davi. Você é a esperança que todos nós precisamos, respondeu a mãe com emoção. E naquele momento, a energia da multidão começou a mudar. Clara olhou para o amuleto e pela primeira vez viu uma luz no meio da escuridão que a cercava. Quando os policiais chegaram, Marco se posicionou entre eles e a família. Permitam que eles falem. Esta é a hora de ser ouvido, não de ser julgado. Ele buscou nos olhos da oficial uma resposta. Algo no olhar dela declarou que ainda havia esperança. Uma nova silêncio se estabeleceu e Clara finalmente abriu o coração. Davi, você precisa saber.
Ninguém te ama menos por quem você é. Todos nós estamos aqui para lutar por você. As palavras dela ressoaram como um eco, quebrando as barreiras de medo e desconfiança. E enquanto a verdade era revelada, um mistério se formava nas entrelinhas. O futuro era incerto, mas agora havia um laço que poderia unir todos eles: Davi, Clara, a mãe, a avó e até Ricardo. E assim, com a tensão começando a se dissipar, a esperança ganhou espaço naquele cenário caótico. Marco olhou para a multidão e percebeu que muitas histórias estavam ligadas por um fio invisível. Por fim, estavam todos ali, prontos para reescrever suas vidas juntos. Mas o que aconteceria a seguir? As perguntas ainda pairavam no ar. E você, está preparado para a próxima jornada? Então, antes de irmos, aqui vai um pedido urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é parte dessa comunidade incrível e seu apoio faz toda